Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal. Tô sumida, sim, estou sumida, mas eu vou explicar para vocês durante esse vídeo por que que eu ando sumida. E aí a gente vai falar também sobre Setembro Amarelo. Setembro já tá acabando, né? Então a gente precisa falar sobre esse mês tão importante, certo? Fica até o final para você receber uma mensagem de edificação, uma mensagem de carinho, né? E se você curtir esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos, porque informação nunca é demais. Certo, então deixa eu começar explicando por que eu sumi. Galera, eu sei que ainda faltam alguns vídeos da reforma da casa, e aí eu desapareci, não postei mais, mas é porque eu tô sem tempo, né? Eu terminei a faculdade de pedagogia, ingressei em duas pós-graduações. Faço pós-graduação em alimentação escolar e neuropsicopedagogia. Além disso, eu tenho os meus alunos, né, para auxiliar, dar aulas de reforço, né, e os alunos de inglês, e eu preciso estudar quanto a isso. Fora isso, eu também estudo a parte teológica, né, porque eu sou muito interessada nesse campo e eu acho que informação nunca é demais, porque é através da informação que a gente começa a eliminar mitos e inverdades que rolam aí nesse campo religioso da vida, né? E então, fora isso, eu comecei também a fazer academia, né? E aí, junto aqui, fiquei sem tempo, né? Porque aqui no canal sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que posto, e eu acabei ficando sem tempo de continuar fazendo os vídeos e gravando e postando para vocês. Ah, mas Vi, poxa, paga alguém. Gente, eu ainda estou pobre, né? Eu tentei começar a pagar alguém para me ajudar, mas não estava rolando financeiramente, porque eu ainda não cheguei num patamar em que eu não consiga, ou melhor, que eu consiga pagar outra pessoa para ajudar, né? Então, não cheguei nesse patamar ainda. Estou pobre, mas veja, é transitório, né? É um período transitório que com dedicação e muito esforço você consegue mudar a sua realidade, certo? Então é isso. Por isso que eu estou sumida. Mas sim, vai ter outubro todos os dias, né? Aqui no canal já é uma tradição, acho que eu já faço há uns anos. E vai ter sim outubro todos os dias esse ano, tá? Só que vai ser um daily vlog, né? Que é um pedaço do meu dia a dia e tudo mais. Isso vai ajudar você, que é meu aluno, que fica perguntando, professora, mas como que é o seu dia, professora? Como é que você se organiza, professora? Como é que não sei o quê? Então, para você ver o que que eu falo para vocês em sala, eu pratico na minha vida. Então, vocês vão aí poder ver um pouquinho do meu dia a dia no daily vlog, certo? Isso em outubro. Vai ter sorteio esse ano? Não vai ter sorteio esse ano, tá? Por quê? Porque eu estou gastando, olha só, estou gastando com um sonho, né? Eu estou terminando de escrever o meu livro, né? E fazer todo o processo para a publicação do meu livro, do meu romance. Então, eu estou gastando com isso, logo eu não vou conseguir fazer um sorteio mesmo que fosse simples. Mas assim que o livro lançar, eu vou escolher entre os meus seguidores aqui para ganhar aí um exemplar do meu livro. Olha só, vai ser bem legal, né? Mas quando eu conseguir publicá-lo, e se Deus quiser, esse ano não passa, né? É por isso que eu estou sumida, né? Estou sem tempo, ok? Então agora vamos para o que importa. Se você entrou aqui é para você conhecer um pouquinho mais sobre Setembro Amarelo. Qual a importância dessa campanha e por que foi escolhido esse mês de setembro, né? Galera, é o seguinte, o mês de setembro tem a campanha de prevenção contra o suicídio ou preservação da vida, tá? Essa campanha, ela surgiu através da história de um americano, de um garoto que tinha 17 anos e que ele se suicidou em setembro de 1994. Só um apelo aqui, se o YouTube barrar o vídeo por causa de palavras como suicídio, bullying, essas coisas assim, manda ele tomar naquele lugar, né? Porque informação a gente não pode dar cortada, tá? YouTube tem que... Então é o seguinte,
Esse menino ele sofria muito na comunidade dele, né? Lá nos Estados Unidos, e ele achou na cabeça dele que o suicídio era a solução para os problemas dele, era a maneira que ele ia conseguir se livrar daqueles problemas. Veja, talvez você aqui no Brasil entenda que, poxa, esse menino estava meio viroteado aí, né? Mas lá nos Estados Unidos, a prática de bullying é muito pesada e é diferente do Brasil. Porque aqui do Brasil, seu filho, né, frequenta uma escola, depois vocês frequentam uma igreja, depois seu filho vai para um curso, vai para um clube de futebol, um clube de esportes e qualquer outro lugar, com pessoas diferentes, com classes econômicas diferentes e convive com outras pessoas. E aí, se ele sofre bullying na escola, talvez na igreja ele não vai sofrer, talvez no clube de futebol ele não vai sofrer. Se ele sofre no clube de futebol, talvez nos outros campos ele não vai sofrer, o que faz com que ele consiga ter um ciclo social que seja um pouco mais saudável. Nos Estados Unidos não acontece isso. Nos Estados Unidos, as cidades são divididas em comunidades. Então, aquela comunidade frequenta aquela escola, aquela igreja, aquele clube, aquela biblioteca. E normalmente a biblioteca, o clube de esporte fica sempre dentro da escola, porque é assim que eles se organizam como sociedade. Então, todas as pessoas que praticam bullying com o adolescente, a criança, dentro da escola, nos Estados Unidos, vai ser as mesmas pessoas que ele vai ter contato em outros meios sociais. Então acaba se tornando meio que insuportável essa situação. É por isso que a gente, além de preservar a vida, a gente precisa muito combater o bullying dentro das escolas, dentro dos locais, porque não é nada saudável. E aí esse menino, ele sofria bullying e ele decidiu que a solução para a vida dele era ele não existir mais. E aí você pode falar assim, nossa, ele é muito egoísta, né? Porque, poxa, ele vai se matar e não sei o quê. Só que não. Na cabeça do suicida, ele não está sendo egoísta porque ele está encerrando com a vida dele. Muito pelo contrário, ele está sendo altruísta, ele está pensando no outro, porque ele pensa da seguinte maneira: se eu acabar com a minha vida, a minha mãe não vai ter mais preocupação, meu pai não vai ter mais gasto, meus amigos não vão ficar mais aborrecidos comigo se eu acabar com a minha vida, né? Então, é esse tipo de pensamento que rege o suicida para ter coragem de cometer o ato. Bem, espiritualmente falando, isso é terrível, né? Mas fisicamente falando, isso também é muito ruim, porque é uma ruptura muito grande, uma ruptura para a família, uma ruptura para os colegas, e é uma ruptura muito grande de né, alma e corpo, é que recebe uma ruptura muito grande, tanto que é por isso que o suicídio é uma prática imperdoável. Bem, dito isso, o que aconteceu com o Mike? O Mike não viu solução. Ele poderia ter falado com os professores, com os pais, mas naquele momento, por mais que ele tivesse falado, e se falou, porque a gente não vai saber, né? E se falou, talvez ele não tenha tido o apoio. Então, é isso a importância de você olhar para o seu filho, olhar para o seu estudante e ouvir o que ele está te contando, ouvir as queixas que ele está te contando, para você tentar interferir nos momentos necessários para que isso não venha a acontecer. Então, quando a gente fala de setembro amarelo, a gente está falando não só no mês de setembro, mas no ano inteiro. Você, professor, você, pai, você responsável, você, mentor, você, líder religioso, vai escutar a queixa da pessoa e não vai falar que a pessoa tá com frescura, coisa assim. Não, você vai ouvir aquela queixa e tentar influenciar para que a pessoa saia daquela neurose em que perder a vida é a solução, porque não é a solução, mas é isso que ela acredita. E ela tá tão no buraco, com uma dor tão sufocante, com algo tão pesado em cima de sua alma, ela não consegue ver a solução, ela não consegue ver luz no fim do túnel. E cabe a você, como mentor, ali naquele momento, ou seja, a pessoa que a outra pessoa se sentiu confortável o suficiente para se abrir, possa então orientá-la de alguma forma a enxergar a solução para os problemas dela, a enxergar a solução para a dor dela, para que ela possa sair dali vitoriosa e não, de fato, praticar essa calamidade. Então, Mike, em 1994, né, em setembro,
ele se suicida. E lá nos Estados Unidos é muito normal que depois dos 16 anos as crianças tenham carros. Ele tinha um carro amarelo, né? E foi um choque muito grande para os amigos, para familiar, ele deixou carta e tudo mais. Esse choque muito grande fez que no dia do velório as pessoas entregassem as fitinhas amarelas, né? Pedindo para que não acontecesse mais bullying, que as pessoas respeitassem uns aos outros e que entendesse como que é o suicídio, que é uma dor muito grande para quem fica, né? Para orientar de fato os jovens para que não se cometesse suicídio mais, né? E foi por causa disso que começou essa campanha. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, adotou essa campanha para o mês de setembro. Então, o dia oficial é o dia 10 de setembro, né, se comemorando no dia 10 de setembro, mas se mantém o mês todo. E aí eu, como pedagoga que estou falando aqui para vocês, digo que se mantém o ano inteiro. Né? Quando você fala sobre preservação de algo, não adianta vir só em um mês e começar a falar e ser empático e falar você não está sozinho e no mês de outubro a gente vai falar sobre câncer de mama e esquece quem estava passando por um processo de cura contra o suicídio e tudo mais. Não, não é assim. É o ano inteiro. Então, se você se compromete com essa luta, você se compromete com essa luta o ano inteiro, tá? Não é só no mês de outubro, no mês de setembro, no mês de abril, no mês específico. Não, é o ano todo, né? Bem, e aí, aqui no Brasil também foi aceita essa campanha, né? E a gente tem um comitê de... chama CVV, é Comitê não sei o que de Vida. Eu esqueci o nome, peraí, deixa eu verificar. Centro de Valorização da Vida, CVV, né? Valorização da Vida, em 2015, adotou esse símbolo que era o símbolo da faixinha, né? A laço amarelo, nossa. Um mês que acontece basicamente em quase todos os países, né? É um mês de reflexão, um mês em combate, né? Você vai falar com pessoas que tenham mentalidades que possam ser suicídio, que possam levar ao suicídio. Gente, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais normal as pessoas tentarem se matar, tá? E isso não tem nada a ver com uma pessoa que vem de uma depressão, como foi o meu caso, ou não tem nada a ver com uma pessoa que vem passando por uma perda, um luto, né? Às vezes a pessoa tenta se matar simplesmente porque ela não se encaixa dentro daquilo que ela idealiza como certo para a vida dela, como correto para a vida dela. É o caso das crianças e adolescentes, os números chegam a ser imensamente grandes, né? Então, crianças e adolescentes, eles acham, né, por assistirem na televisão, nos vídeos do YouTube, em outros lugares, né, que precisam ter uma vida X, que precisam ter um celular, que precisam ter um videogame, que precisam fazer X e Y na vida delas. E aí, às vezes, os pais não têm condição para aquilo e ela acha que ela não é importante porque não faz parte daquilo, porque não tem aquilo e ela precisa se matar, né? É um nível de pensamentos que a gente tem gerado nessa geração por excessos de informação que eles não conseguem assimilar. É por isso que é muito complicado você que deixa seu filho sempre com o celular, sempre com a televisão, né? O excesso de informação que eles estão recebendo não é saudável. Eles não estão conseguindo processar. Além disso, se chega na escola, tem um tipo de processo de rejeição ali acontecendo, porque as pessoas, elas rejeitam umas às outras, né? A gente diz assim, o santo não bate, né? Então, se isso acontece, você não tem um diálogo em casa com seu filho para falar que é normal e tentar orientar seu filho, é bem capaz que ele se sinta rejeitado e ele queira, né, uma solução que na cabeça dele é uma solução mais prática, né, e que na verdade não é solução de coisa nenhuma. Então,
A comunicação em casa precisa ser muito bem trabalhada, muito bem reforçada, e é lógico que os fatores que levam a pessoa a chegar nisso são diversos, né? Então, não são fatores que dá pra gente identificar isso daqui vai levar a pessoa a fazer isso. Não. São fatores diversos e pode ser simplesmente um surto. Poxa, eu surtei, estava estressada demais, surtei e aí decidi que era a solução. Nunca é a solução. Mas eu vou passar alguns números para a gente poder ficar aí e atento, né? Nós como professores, orientadores, mentores, pais responsáveis, médicos, né? Ficar atentos a, a esses números, porque cada vez está maior, principalmente com crianças e adolescentes, e tentar algumas práticas que possam ajudar, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês os números, né? Gente, no mundo, né, de acordo com a OMS, mais de 700 mil pessoas se suicidam, né, anualmente, né? Isso acontece muito com os jovens entre 15 a 29 anos, que eles não se encontram, se sentem assim, muito solitários, né? Não conseguem se relacionar com outras pessoas, têm perdas amorosas, têm perdas familiares, têm conflitos familiares, então acaba que essa pessoa se vê sozinha, isolada, é, e ela acha que talvez ali a solução é acabar com a própria vida, né? No Brasil, 14 mil suicídios por ano. 14 mil suicídios por ano. Isso dá uma média, assim, de mais ou menos 38 pessoas por dia. Poxa, imagina 38 pessoas que você conhece, que hoje decidiram que não dá mais para viver. Né? Então, é essa a média aí, um cálculo superficial. Isso por quê? Por que é superficial? Porque esses números são números que podem ser contabilizados, né? Mas não são números reais, porque os números de fatos reais não chegam a ser contabilizados totalmente, então são números assim estimados, né? No Distrito Federal, ou seja, aqui no Brasil, no Distrito Federal, teve notificações, né? Ou seja, entendemos aqui como notificações que são tentativas de suicídio que não foram bem efetuadas, né? Que não, graças a Deus, não chegaram às vias de fato. De crianças de 0 a 9 anos, 144 notificações. Isso entre 2017 e 2020, tá? Adolescentes de 10 e 19 anos, 3.119 notificações. Adultos de 20 a 59 anos, 6.944 notificações. E idosos acima de 60 anos ou mais, 189 notificações. Porque o suicídio traz pra gente aquela sensação de alívio, né? Tipo, eu vou acabar com o meu sofrimento. Não é a maneira certa de se acabar com o sofrimento. A maneira certa de se acabar com o sofrimento é identificar qual é a causa e tratar a causa, né? E eu mesma, né? Eu mesma, quando eu estava no meu auge da depressão, tentei suicídio 3 vezes, né? Então, nesse interim, a gente pensa em se livrar da dor, porque é uma dor que chega a ser tangível, a gente sente no corpo. Então, quando eu venho aqui e falo para vocês sobre a campanha, sobre a preservação, sobre o Setembro Amarelo, sobre depressão, sobre suicídio, eu sei o que você está sentindo aí do outro lado, se você estiver assistindo isso e estiver no momento pensando nisso, e eu falo para você, cara, tem solução, tá? É um dia de cada vez. Tenta sobreviver um dia de cada vez e sempre tenta procurar um tipo de ajuda. Ajuda médica é importante, mas também ajuda espiritual é importante, porque quando você tem um reforço espiritual, você sabe que você tem uma pessoa que morreu por ti na cruz, né? E que essa pessoa derramou seu sangue pela sua vida, então sua vida é muito valiosa. Assim como você sabe que existe um Criador do céu e da terra, que é grande o suficiente para criar um universo e para te criar, e que ele te ama o suficiente para você poder ter força, ter ânimo de viver mais um dia. É um dia de cada vez. E eu sei que é possível, porque eu tô aqui falando com vocês hoje, depois do que eu passei.
Então, eu sei que também você vai falar, porque, né? A gente, na hora que tá passando pelo problema, a gente às vezes não sente que tem solução, né? Eu sei que a gente não sente que tem solução e que as pessoas falam pra gente coisas que a gente acha que são incoerentes, porque não tem muito sentido pra gente, né? Mas, na verdade, tem sim solução, né? Basta você dar o primeiro passo. Hein? Por mais difícil que esse passo possa parecer, por mais vergonhoso que esse passo possa parecer, você dando esse primeiro passo, seja indo no hospital, falando com um clínico geral, falando com um amigo, falando com um psicólogo, né? Seja buscando reforço espiritual para você poder ir numa comunidade, buscar a Deus, né? Reconhecer o valor da tua vida, seja qualquer que seja o primeiro passo que você faça, esse primeiro passo que vai fazer você seguir e seguir e seguir. Então, busque pessoas que possam te apoiar. Sempre estou à disposição nas minhas redes sociais, estou sempre aberta para conversar, falar, dar uma palavra amiga para vocês. Né? Então, possam me adicionar lá e tentar conversar comigo, que a gente está aqui sempre para poder conversar com vocês, orientar e falar, dar para sobreviver mais um dia, tá? Porque imagine que se você faz essa ruptura, e seria talvez a sua música, a sua, o seu livro, a sua história, o seu testemunho, seria talvez a sua aula, seria talvez o seu produto que fosse revolucionar o mundo, que fosse fazer outras pessoas saírem da situação que você se encontra no momento, que fosse o ponto de escape de alguém, né? Então, por mais que você ache que é insignificante, a sua vida é muito significativa e você, por ser você, já deve ter impactado milhões de vidas simplesmente pelo fato de você existir. E isso já é o suficiente para te dar um pingo de energia para você respirar fundo e falar: só mais um dia. É um dia de merda, é um dia de merda, mas é só mais um dia. E assim você vai com esse pensamento de é só mais um dia até você se curar. Deixa eu passar para vocês alguns mitos também que as pessoas costumam falar, né? É muito normal as pessoas costumarem falar sobre isso, né? Muita mentira, tá? Quem fala que vai fazer, faz sim, tá? Aí eu vou acabar com a minha vida. E aí a gente ainda fala assim, vou sumir. Você vai ver quando eu sumir. Sabe? Então, acho que a solução é me matar. E a gente ainda fala assim no meio de piada, de brincadeira, e a pessoa acha que a gente tá só cão que ladra não morde. Vai nessa, né? O cão que ladra tanto morde quanto pode te atacar também. Então, sim, as pessoas que falam, elas estão querendo chamar a atenção, tá? Porque alguma coisa tá errada na vida dela e ela não sabe externalizar, ela não sabe contar, tá? Isso é um sinal de ajuda. Então, você que tem alguém, né, que fala sobre isso, mesmo que seja em tom de brincadeira, começa a ligar a antena, porque tem alguma coisa acontecendo, tá? Não se deve perguntar se a pessoa vai se matar, né? Você tá discutindo com uma pessoa, por exemplo, e a pessoa fala, então eu vou me matar. Cara, não pergunta, você vai se matar? E ainda pior, se mata. Não, não faz isso, tá? Normalmente, é importante que a gente pergunte sim para a pessoa que ela está sentindo, se ela tem vontade de fazer isso, porque é através da conversa que a pessoa vai conseguir externalizar, jogar para fora aquilo que está machucando, né? Entenda o seguinte, que tudo que você não fala, ele cresce o suficiente para te sufocar, né? E tudo que você começa a falar, começa a ficar insignificante o suficiente para você eliminar. Então, se você pergunta para a pessoa, né, é, se ela vai cometer isso, se ela está sentindo isso, se ela sente que em algum momento ela vai ter essa tentação, é importante você perguntar, porque isso faz com que essa pessoa comece a falar, comece a internalizar e você possa também, de fato, procurar ajudar, entende? Então, sim,
olha, mas você tá falando isso? Não fala isso. Por que que você sente isso? Então você tem que perguntar sim, tá? Só pessoas com depressão cometem esse erro. Esse erro. Vou colocar como erro mesmo. Mas existem outras reações que levam a pessoa a gerar esse tipo de pensamentos, né? Pode ser por causa de luto, por causa de perda, pode ser por causa de perdas econômicas, status sociais, pode ser por causa de algum tipo de agressividade, violência, pode ser por causa de impulsividades, certo? Então, tem vários momentos, por exemplo, algum problema de familiar, algum tipo de separação, por exemplo, quando os pais se separam, né? Tem uma ruptura muito grande. Então, os fatores são diversos. Não é só a depressão que leva a pessoa a tomar essa decisão, tá? Pode ser também fatores psicológicos, pessoas que têm doenças psicológicas, né? Então, é por isso que é importante, sim, sempre ter o acompanhamento médico, né? Sempre conversando, sempre falando, tá? Porque não é só pessoa com depressão que tenta isso. A pessoa que tenta uma vez, ela tenta sempre. Não, isso daí é mentira, tá? A pessoa que tenta depressão uma vez, se ela tiver o tratamento adequado, se ela tiver a terapia adequada, se ela tiver os medicamentos adequados, ela não vai tentar de novo. Ela vai tentar quando ela não tem o tratamento. Ela vai tentar quando ela não encontra solução. Ela vai tentar quando ela não sabe mais para onde fugir e ela não tem um apoio médico, ela não tem um apoio familiar, ela não tem um tratamento correto, ela não tem medicamentos, ela não faz terapia, então ela não sabe externalizar aquela dor, que é uma dor sufocante, que é uma dor que te rasga por dentro, e aí ela sim vai tentar, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu tentei 3 vezes, não consegui porque eu tenho comigo, né? Isso daqui é a parte da minha crença, você entenda como você bem entender, né? Eu tenho comigo que o Espírito Santo falou ao meu ouvido e que eu não podia fazer aquilo, né? Então eu comecei a me derramar e voltei a buscar a Deus com mais vontade ainda, porque eu queria sair daquela dor. E aí depois que eu busquei a Deus, eu comecei a buscar o tratamento médico, porque não é só o espiritual. O espiritual ajuda, mas o médico físico também precisa ser tratado, né? Aí eu fui cuidar da minha saúde física, e aí emagreci, eu estava muito acima do peso, emagreci, fui lidar com outros problemas. Então isso tudo foi melhorando a minha autoestima, foi melhorando a minha própria aceitação, foi melhorando a minha saúde, né? E hoje eu estou bem, né? E então é por isso que eu sei que é necessário esse tratamento, tá? Agora só um alerta, né? É, outro mito, né? Que pessoas. Então, mais um mito. Pessoas que são crentes, né? Católicos, umbandistas, ou seja, que creem em alguma coisa, elas não são. Elas não cometem suicídio. Elas não têm depressão. Mentira, tá? Isso é um mal. E é um mal que acontece dentro das nossas terminações neurais, dentro do nosso cérebro. Tem tratamento, tá? É uma doença, tem tratamento, assim como vícios em drogas, vícios em álcool, tá? Então entenda que a depressão é um tipo de um vício também, você é viciado na dor, tá? E é por isso que eu falo um dia de cada vez, para ficar mais fácil da gente assimilar uma coisa com a outra. São coisas diferentes, mas assim fica mais fácil da gente assimilar. É sim, né? Então, você é viciado na dor, e essa dor te consome, te rasga, te machuca, causa dores físicas no seu corpo, causa tristeza absoluta e profunda, né? Mas sim, independente se você está buscando a Deus, se você está dentro da igreja, e pior ainda quando você está dentro de uma igreja, de uma comunidade, você se sente sozinho, você está rodeado de amigos, você se sente sozinho, né? Porque não é falta do contato social, não é falta do contato humano, que te causa problemas, no caso desse de depressão, ou problemas que te levem a pensar no suicídio. Não, né? É um problema aqui dentro da sua cabeça, psicológico, é um problema químico, é um problema neural, né, que precisa de tratamento, tá? Então, isso é mentira, independente da sua religião. Você pode sim ser uma pessoa
que tenha pensamentos suicidas ou uma pessoa que tenha depressão, tá bom? Bem, por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha ficado claro, né? Eu tô postando ele hoje para poder encerrar esse mês de setembro e falar, sim, que a gente vai ter outubro todos os dias, né? No sentido de daily vlogs e tal, para ficar mais fácil para vocês e para mim também, né? Na correria do dia a dia. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a mensagem que eu quero deixar para você, principalmente para você que tem alguém, que conhece alguém que tá com esses pensamentos, para você que sente que a solução é essa, né? A mensagem que eu quero deixar para você é a seguinte: por mais difícil que seja hoje a situação, você tem duas soluções. A primeira é terminar e encerrar com a sua vida e causar dor e sofrimento a outras pessoas que te amam. A segunda é enfrentar a sua dor. Nenhuma das duas vai ser fácil. E quando você decidir enfrentar a sua dor, você vai se defrontar com situações que vão te incomodar demais, que vão te machucar demais, né? Talvez com uma situação que aconteceu na infância que você se sentiu rejeitado e você vem replicando isso até hoje. Talvez com uma situação na sua família da qual você não se sente amado, da qual você não se sente parte de um grupo social, seja na escola, na igreja, em algum lugar. Talvez você não se sinta parte de um grupo econômico da qual você gostaria de estar e você sente a ansiedade de estar ali e não está conseguindo, né? Talvez você sinta que tem um peso muito grande sobre sobre os seus ombros, um peso social sobre os seus ombros, e você não está conseguindo corresponder a essa pressão social, né? Então, cara, assim, você desse sofrimento, mas a solução não é você acabar com a sua vida, porque isso vai trazer dor para outras pessoas e, de fato, você ainda vai continuar sofrendo no pós-morte, né? A solução, então, é você, mesmo que doa, enfrentar os seus medos, mesmo que doa, enfrentar suas dores, mesmo que doa, você se rasgar por inteiro, mas evoluir psicologicamente, evoluir como pessoa, evoluir em níveis de alma, para você poder alcançar uma vida mais plena, superando aqueles problemas do passado que te machucam, sabe? Mesmo que doa, você precisa respirar fundo e tentar mais uma vez, e tentar mais uma vez, e tentar mais uma vez. Porque a sua vida, por mais que você não consiga enxergar, ela impacta a vida de outras pessoas. O seu sorriso impacta a vida de outras pessoas. O seu bom dia impacta a vida de outras pessoas. A sua fala impacta a vida de outras pessoas. O simples fato de você existir impacta a vida de outras pessoas positivamente. E saiba que você não está sozinho. Você tem Deus acima de tudo que está do seu lado. E Ele fala, mais um dia eu estou contigo. A Bíblia diz mais de 365 vezes, eu estou contigo. Né? Então creia nisso. Jesus Cristo morreu por você. Então o preço da sua vida é inigualável. Né? E mais, existem comunidades que podem te ajudar, existem pessoas que estão dispostas a te ajudar, existem pessoas que estão dispostas a te ouvir. E se você se sente confortável com essas pessoas, fale com elas, procure ajuda, fala com um médico, fala com um amigo, um familiar, fala com uma pessoa, por exemplo, nas redes sociais, né? Tente um diálogo, tente conversar, porque quando você conversa, você joga para fora aquilo que estava aqui dentro, te rasgando, te incomodando, te sufocando, te levando para o fundo do poço, você começa a limpar, tá? Então, pare, certo? Fique com Deus, tenha um bom final de setembro, né? E saibam que a gente, tanto da área de educação, quanto da área da medicina, quanto da área de convívio com o outro, né? Tem que estar, sim, sempre
de mente aberta para poder acolher, para poder orientar, para poder levar uma palavra de conforto para outra pessoa. Grande beijo, tchau!